Salve, salve, torcedores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor Meira, um dos editores do portal torcedores.com, que irá trazer para vocês as principais informações que foram publicadas no torcedores.com. Hoje temos muitas novidades, principalmente envolvendo o negócio entre Corinthians e Santos sobre Luan. Marcos Braz faz revelações sobre goleiros no Flamengo. Chelsea pode liberar atacante para o futebol alemão. Novidades da seleção brasileira e uma revelação bombástica do Luva de Pedreiro. Ficou curioso, interessado sobre essas informações? Continue no vídeo que lá vem bomba. Bora começar com Corinthians e Santos. Os dois rivais estão articulando uma negociação de empréstimo do atacante Luan. Isso mesmo, ele vai chegar sem custos para o Peixe. E a informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista da NWB, André Hernan. Inclusive, ontem, durante a entrevista coletiva após um empate contra o Fluminense por 2-2, o técnico do Peixe, Lisca, antecipou que o Luan e o Santos já estavam negociando o contrato de empréstimo. O ex-camisa 7 do Timão disse sim para o Santos e deve descer para a Baixada Santista nos próximos dias, até quarta-feira, para tratar dos últimos detalhes com um contrato com a camisa do Santos. E você, torcedor do Santos, o que acha dessa contratação de Luan, o rei da América, para o Santos? Aprova a contratação? E você, torcedor do Corinthians, o que acha da saída de Luan para um dos seus principais rivais? Eu quero ver o circo pegar fogo aqui nos campos dos comentários. Agora vamos falar de Flamengo. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, participou do programa Arena SBT. E lá ele fez algumas revelações sobre os goleiros do Flamengo. Vamos falar primeiro da situação de Diego Alves. O goleiro que chegou para o clube em 2017 não deve continuar no Mengão em 2023. Mas Marcos Braz disse que não vai liberá-lo agora no meio do ano. Então a decisão, a princípio, é que Diego Alves ainda continue no clube. Mas agora, por enquanto, assim, pelo menos na cabeça do Dorival Júnior, ele é apenas a quarta opção. Diego Alves foi especulado recentemente pelo São Paulo, mas que fechou com o Felipe Alves do Juventude, por causa daquela lesão na coluna de Jandrei. E ainda sobre os goleiros do Flamengo, que esse ano já contratou o Santos, que era do Atlético Paranaense, e também tem o Hugo, que joga eventualmente no clube. Marcos Braz também revelou que está atrás do goleiro argentino Agustín Rossi, do Boca Juniors. Ele confirmou o interesse do Mengão sobre o goleiro do Boca e diz que as negociações ainda estão no início, mas podem fechar com um final feliz. Você gosta dessa contratação, torcedor do Mengão? Da saída de Diego Alves e da possível vinda de Rossi para o gol do Flamengo? Comenta aqui pra gente entender o que o torcedor do Flamengo acha sobre essa situação no gol. E agora vamos falar de seleção brasileira. A CBF está pensando em alguns nomes para substituir o técnico Tite após a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Já sabemos que Tite irá sair do selecionado brasileiro, então a CBF está se movimentando para avaliar alguns nomes para entrar no seu lugar. A principal intenção da CBF é contratar o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Mas o seu contrato longo até 2023 e mais a questão financeira estão atrapalhando os planos da entidade que controla o futebol brasileiro. Dessa forma, de acordo com o jornalista Jaci Carvalho do Super Esportes, a CBF avalia os nomes de Fernando Diniz e Jorge Jesus, que está atualmente no Fenerbahçe, mas fez muito sucesso aqui no Brasil quando treinou o Flamengo em 2019. O Fernando Diniz é pela questão de jogo com maior posse de bola, ele que está fazendo um bom trabalho atualmente pelo Fluminense, que ocupa agora a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, devido a esse estilo de jogo mais ofensivo, a CBF entende que ela pode ser muito boa para a seleção brasileira. E quanto o Jorge Jesus, pode chegar ao Brasil por causa do seu estilo de jogo mais agressivo, como que era praticado pelo Flamengo. Ao contrário de ter a posse de bola, era um time que atacava muito os espaços. Então, a CBF avalia ter um treinador mais ofensivo para o próximo ciclo da Copa do Mundo. E você, torcedor, o que acha dessa possível vinda de Jorge Jesus ou Fernando Diniz para treinar a seleção brasileira? E o mercado da bola na Europa continua movimentado. Hoje vamos falar de Chelsea. Os Blues receberam uma proposta de empréstimo
para liberar o atacante Timo Werner para o RB Leipzig. Entretanto, para fazer essa liberação, o time alemão pede que abaixe o salário dele ou que o clube londrino pague parte do salário, já que está em um patamar muito alto para o time alemão. Dessa forma, Werner pode se transferir em breve para o RB Leipzig ou tem outra opção. O Newcastle também está interessado no atacante alemão e já apresentou uma oferta em relação a ele. Então o Chelsea deve fazer o mesmo movimento que foi feito com Lukaku. Lukaku que foi para a Inter de Milão por forma de empréstimo e deve acontecer o mesmo com o Timo Werner em breve. E você, torcedor do Chelsea aqui no Brasil, o que acha dessa possível liberação de mais um atacante para mais uma ex-equipe, que no caso é Timo Werner e RB Leipzig? Para encerrar o resumo das principais notícias publicadas pelos nossos colaboradores, vamos fechar com o Luva de Pedreiro. O influenciador Irã Ferreira, que é também conhecido como Luva de Pedreiro, disse em entrevista ao Lance que recebeu propostas para jogar em 3 times de futebol. Isso mesmo. Ele recebeu uma proposta para jogar em 3 times. Só que o Luva também destacou na própria entrevista que ele não aceitou as propostas, embora isso fosse uma ilusão, segundo a sua avaliação, e que deve focar apenas na gravação de vídeos. E você, torcedor, o que acharia do Luva de Pedreiro jogando futebol profissionalmente? Vale lembrar que alguns influencers já fizeram isso, como o Fred do Desimpedidos, que atuou temporariamente como um profissional. Vocês acham que seria interessante essa ideia do Luva atuar, mesmo que temporariamente, como um jogador de futebol? Comenta aqui embaixo para a gente entender como seria o Luva jogador. Este foi o resumo do dia aqui na TV Torcedores. Trouxemos as principais informações que foram publicadas pelos nossos colaboradores. Se você gostou do nosso conteúdo via vídeo, nos dê um joinha que ajuda a gente pra caramba. E também o link das notícias que utilizamos aqui como fonte também está na descrição do vídeo. As páginas agregadoras dos times para você acompanhar também as principais informações de Flamengo, Santos, Corinthians, Chelsea, Luva de Pedreiro, também está aqui na descrição. Também é válido vocês também fazerem qualquer comentário, crítica, sugestão, elogio e até mesmo a cornetagem que é tão famosa entre os torcedores, também fazer aqui nos campos de comentários. E eu sou o Vitor Meira, este foi o resumo de notícias e eu fui!